e já anuncio o próximo painel, que terá como tema ativismo judicial no processo penal, com a brilhante exposição, que será do Dr. Rogério Neres, que já está à mesa. Nós só queríamos justificar e pedir desculpas pela ausência da ilustre desembargadora, doutora Ivana Davi. Ela está constando no painel, mas ela não pôde comparecer. Ela foi convocada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para o Fórum Nacional de Segurança Pública em Brasília. Dessa forma, passo a palavra para o doutor Rogério. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Dr. Antônio Ricardo, pela oportunidade, pelo trabalho que vem desenvolvendo, pela oportunidade de realização do Congresso e por todo o trabalho que vem desenvolvendo à frente da presidência da OAB, subseção Jabaquara. Quero cumprimentar também a nossa coordenadora da Comissão de Direito Penal e Econômico, doutora Ana Bernal, pessoa sem a qual não seria possível realizar o Congresso, uma profissional dedicada, empenhada e que se envolveu muito com a realização desse evento. Também a doutora Deise Carmona, a doutora Rafael, outra doutora Deise que está lá atrás ajudando, a doutora Aura, a doutora Gabriela, enfim, todo mundo que se envolveu, doutor Rafael, para a realização desse evento. Cumprimentar o doutor Fábio Tofik. O senhor não me conhecia, mas eu conheci o senhor, né? Eu acompanho a carreira do senhor e quero dizer que o senhor é uma referência de advocacia firme, combativa, de modo que é uma manhã muito feliz para mim, na medida em que tenho essa oportunidade de estar ao seu lado. E o que faz aumentar a minha responsabilidade, também sabendo que o Dr. Cacai, que é uma referência, Dr. Cacai, de advocacia também combativa, corajosa, firme em todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor sentisse só um pouquinho da tensão que eu estou sentindo ter que falar na frente do senhor. Dr. Alamiro Veludo, professor da Universidade de São Paulo, advogado, e pessoa que desenvolve algo que é muito importante nesse cenário todo, sombrio, estabelecido, apontado aqui pelo Dr. Tofik, que é fazer doutrina. A gente já não sabe mais direito o que é direito, porque a doutrina, em alguma medida, está acovardada, está silenciada diante de tantas irregularidades que vêm sendo praticadas em nosso país. Entretanto, salvo inúmeros nomes, e professores e professores, pesquisadores como o doutor Alamiro Veludo, e tudo isso aumenta então a minha responsabilidade. Cumprimentar aqui também o meu sócio de advocacia, doutor Eduardo Nascimento. Com licença, eu peço a vênia ao professor Rogério para abrilhantar a todos uma breve exposição do currículo do professor, que o Rogério Neres é mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, pós-graduado em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, IBCCRIM, e especialista em Processo Penal pela FMU. Ele foi professor do programa de pós-graduação em Direito Penal da FMU, atualmente leciona na Universidade Cruzeiro do Sul, é membro do IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ele também é membro da nossa Comissão de Direito Penal Econômico, aqui da casa, e é autor do livro Direito Penal em 3 Velocidades, e de vários artigos publicados em revistas jurídicas e periódicos. Agora, passo a palavra ao professor. Muito obrigado, Rafael. O tema que me proponho falar, então, é o ativismo judicial no processo penal. Prometo que serei breve, destacando os pontos que reputo mais importantes, e de modo, então, a não cansá-los. Meus amigos, minhas amigas, doutores, doutoras, faltou cumprimentar o público, né? Os advogados que atuam no júri têm o hábito de se comportar da seguinte forma, Dr. Tofik, depois de passar por todo o ritual de cumprimento de juiz, Ministério Público, deixa o jurado por último, dizendo assim: por fim, mas não menos importante, senhores jurados.
Então, por fim, mas não menos importante, né, a plateia, o público presente, formado em grande parte por alunos, né, e sem nenhum acordo, né, não sei, estão presentes, de modo que vamos então tocar no tema. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a origem do termo ativismo judicial, a origem, né, do termo, se dá nos Estados Unidos, nos idos de 1947, quando um jornalista e escritor americano chamado Arthur Schlesinger publicou um artigo numa revista famosa, na ocasião, a revista Fortune, fazendo um raio-x, por assim dizer, uma análise da composição do Supremo Tribunal Federal naquela ocasião. E o jornalista, escritor, ele pôde perceber a existência de dois grupos distintos na composição da Suprema Corte Americana. Um grupo formado por ministros com atitude inovadora e de vanguarda, e ele, então, o jornalista classificou esse primeiro grupo como ativista. E o segundo grupo, de atitude mais contida, né, de uma postura mais conservadora, então, nessas condições. Então, notem, o ativismo, a expressão ativismo judicial surge nos Estados Unidos, de acordo com as nossas pesquisas, a partir de uma análise feita da composição do Supremo Tribunal Federal norte-americano, no qual se percebeu um grupo de juízes com uma postura inovadora, à frente, de vanguarda. Trabalhando rapidamente um conceito só da expressão ativismo, só da expressão, nós encontramos o seguinte: percebam, e já vou dando sinais de onde a gente vai chegar, do perigo, né, de onde a gente vai chegar. Conceito de ativismo: atitude de quem participa ativamente na vida política e social. Lembre-se que nós vamos colar essa expressão ao judiciário, a função de julgar. E vejam se combina, hein? Conceito de ativismo: atitude de quem participa ativamente na vida política e social. Militância política: tendência para a ação violenta ou extremista. Então temos estudantes aqui na casa. Não, sim. Senhores amigos, a pedido do advogado, né, referência para nós todos, Dr. Kakai, em virtude de um compromisso profissional, ele então solicitou que se pudesse a gente fazer uma troca. Não? Tem problema. Mas seria uma honra, se fosse o caso, ceder espaço para o senhor. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Então, Dr. Kakai, note, conectada à palavra judicial, né, que designa a ideia de jurisdição, né, da ideia de aplicar a lei, a palavra ativismo, que em si revela o conceito que sugere militância, atuação política, ato de violência, ato extremista. Será que combina? Né? Será que esses sinônimos, essa tradução, combina com a atuação do juiz? Vamos ver. Agora, um conceito em si de ativismo judicial. Ativismo judicial, vou utilizar talvez um conceito de alguém que hoje não seria uma grande referência para tocar nesse assunto, mas enfim, eu tenho outros autores em seguida. Ministro Luiz Roberto Barroso. Ativismo judicial, estou colando os assuntos agora. Ativismo judicial está associado a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação de outros dois poderes. Notem, ativismo judicial como alguma coisa que designa a atuação de um juiz de direito ocupando espaços que são estranhos à essência da sua função de dizer o direito, ocupando espaço de outros poderes. Onde é que a gente vai parar? Vou tentar mostrar isso. E mais, o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu alcance. É bonito, é sedutor, mas também é perigoso. O ativismo judicial como uma atitude
que permite uma interpretação criativa da Constituição Federal da República de modo a expandir os seus limites. O professor Luiz Flávio Gomes vai dizer: é uma espécie de intromissão indevida do judiciário na função legislativa, ou seja, ocorre ativismo judicial quando o juiz cria uma norma, usurpando a tarefa do legislador, quando o juiz inventa uma norma não contemplada na lei, nem nos tratados e nem na Constituição. Notem as primeiras linhas. O ativismo judicial como alguma coisa que permite, que chancela uma atuação proativa do juiz. O juiz, à frente dos trabalhos, mais do que se tem efetivamente estabelecido na Constituição e no próprio Código de Processo Penal. E quais seriam as causas que provocam o surgimento desse juiz ativista, proativo? E deixando claro, em primeiro lugar, ou pelo menos antes de continuar, que não levantarei aqui um libelo contra a função do magistrado, contra o juiz de direito, a juíza de direito. Pelo contrário, trata-se de profissional que desempenha uma função central no sistema de justiça e que deve, dessa forma, ter a sua função reconhecida, o seu valor reconhecido. A nossa crítica é contra a postura de uma parte deste setor do sistema de justiça criminal, e que a gente vai tentar demonstrar aqui os perigos. As causas que promovem a figura deste juiz proativo são estabelecidas pela doutrina, por quem está estudando o tema, da seguinte forma: a crescente velocidade das mudanças sociais afeitas à era da complexidade atual e também o distanciamento do legislativo em relação às demandas da sociedade. Eu acho que está. Distanciamento do legislativo em relação às demandas da sociedade, sendo a sua atuação extremamente lenta. Então, para superar essa parte, o que justifica, o que tem justificado a atuação proativa do juiz nesse estado de coisas? Qual é o estado de coisas? A crescente velocidade das mudanças sociais e o distanciamento do legislativo no sentido de satisfazer as demandas da sociedade. Estas seriam as falhas do sistema que forjariam e justificariam e legitimariam a atuação do juiz proativo, que eu ainda nem expliquei direito o que é e o que faz esse juiz proativo. E então, qual seria a finalidade do juiz proativo, do juiz ativista? Por que se conceberia a ideia, a figura desse tipo de juiz? Qual a finalidade? Buscar a eficiência e a utilidade na concretização dos direitos e garantias fundamentais. Vejam, diante de um legislativo lento, diante de mudanças sociais, mudanças frenéticas na sociedade, somente um juiz ativista poderia então responder a contento de modo a satisfazer as necessidades da sociedade, usurpando, tomando para si, ocupando espaços que anteriormente seria de verdade dos outros poderes. Esse é um primeiro enfoque, e já parto para uma segunda parte da nossa apresentação, que, insisto, não será alongada, dizendo o seguinte: nos posicionando agora, ou ligando o tema ativismo judicial para o campo do processo penal e das questões penais em geral, eu vou apresentar algumas ideias de um juiz federal chamado Arthur César de Souza, que publicou um texto na revista de doutrina do Tribunal Regional Federal 4, onde ele defende como legítima, justificável e necessária a figura do juiz ativista, o juiz proativo dentro do processo penal, como algo legítimo, necessário, como algo válido. E eu venho dando os primeiros sinais de que o juiz ativista é aquele que ocupa espaço alheio, abandonando a sua cadeira, aquela que lhe dá a condição de ser imparcial. Então, considerem essas coisas. O juiz federal Arthur César de Souza, no texto, ele defende a legitimidade do ativismo judicial como forma de atuação no processo penal a partir de dois argumentos. Meus amigos, olha, o juiz pode ser ativista no campo do processo penal a partir de dois argumentos: para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e também assegurar a igualdade de armas, a paridade de armas entre as partes, Ministério Público e o acusado e seu defensor. Objetivamente, dois argumentos. Se faz necessário e é legítimo um juiz ativista atuando no processo penal como única forma de tornar efetiva a tutela jurisdicional. Então, a aplicação da lei penal dentro do processo penal
só se dará de forma efetiva, em muitos casos, se o juiz for ativista, se o juiz for proativo, é o que defende o juiz federal. E ele fundamenta esta primeira ideia, esse primeiro argumento, em dispositivos presentes no próprio Código de Processo Penal brasileiro, que autorizam um agir de ofício do juiz em muitas situações. Quando o artigo 5º do Código de Processo Penal autoriza que o juiz requisite instauração de inquérito policial de um caso, de uma situação que amanhã depois pode parar no colo dele para julgar, quando o Código de Processo Penal autoriza a decretação de prisão preventiva de ofício, sem que ninguém tenha requerido, quando o Código de Processo Penal autoriza que o juiz ouça testemunhas que não foram arroladas por nenhuma das partes, ou seja, além de outras possibilidades de um atuar de ofício do juiz, produção de prova antecipada e uma série de outras coisas, o próprio Código de Processo Penal, o Dr. Antônio Ricardo, chancela, valida a existência desse tal juiz ativista no campo do processo penal. Esse é o argumento, nós vamos testar esse argumento. Agora, o problema dessa tese... antes vamos passar para o próximo argumento para enfrentar mais um pouquinho. Se fundamenta ainda o juiz, né, na defesa de um juiz ativista, a ideia de que só assim, só existindo um juiz proativo, atuante dessa forma no processo penal, é que se pode garantir eventual desigualdade instalada na relação entre o Ministério Público e o acusado e seu defensor. O juiz como alguém, então, que vai apoiar a balança da justiça, simbolicamente falando, e equilibrar as forças em que se travam na relação conflituosa entre o Ministério Público e o acusado e seu defensor. Esses são os argumentos. Agora nós vamos modestamente e humildemente testá-los. Quando o juiz federal Arthur César de Souza justifica a figura do juiz ativista no processo penal, apontando dispositivos do próprio Código de Processo Penal, né, faltou dizer que esses dispositivos, alguns eu citei aqui, né, esses dispositivos, ou boa parte desses dispositivos, estão no Código de Processo Penal desde o seu início, década de 40. Período em que o nosso país vivia sob a égide da ditadura do governo Vargas. Governo que flertou, né, com influências nazistas e fascistas, e é neste cenário que surge o Código de Processo Penal brasileiro, que dizem por aí que é brando, que tem recursos demais, nasce inspirado por ideias nazistas e fascistas. E boa parte da argumentação, do fundamento apresentado pelo juiz federal para justificar o juiz ativista, boa parte dos dispositivos estavam no Código desde 1940, mas que não foram recepcionados rigorosamente falando, não se coadunam com o espírito libertário da Constituição Federal da República. Então, é mais ou menos assim. Eu uso como fundamento para a minha tese dispositivos do Código de Processo Penal que a doutrina corajosa diz que não foi recepcionado pela Constituição Federal, que não combina com o espírito libertário da Constituição Federal da República, juiz produzir prova de ofício. E esse é o problema do argumento do professor. Ele usa dispositivos do Código de Processo Penal que não deveriam estar lá. Quanto à desigualdade, o segundo argumento, né, o problema do juiz, meus amigos, o problema do juiz, né, para garantir a igualdade entre as partes, o problema é que isso vai viabilizar ou vai criar necessidade de que ele saia da cadeira imparcial de julgador e vai, então, para manter o equilíbrio, produzir uma prova que, de repente, o Ministério Público não fez, Dr. Tawfiq, ou que a defesa, o acusado e seu defensor, não fizeram. Então, para manter a igualdade, ele, juiz, abandona a cadeira da imparcialidade e sai, então, para produzir a prova, vinculado psicologicamente com o seu objetivo. E nesse estado de coisas, Dr. Antônio Ricardo, corre-se o risco de quebrar o triângulo que desenha, que simboliza o que é o processo penal no sistema acusatório brasileiro. Não à toa, meus amigos, né, no triângulo que traduz o que é a relação processual penal brasileira, o juiz é colocado na posição superior, mas não porque ele é superior e hierárquico em relação às partes, aprendemos isso, mas porque ele tem que se manter distante da linha de conflito, de confronto que se estabelece entre o Ministério Público, o acusado e o seu defensor. Ele está na ponta de cima para se manter distante. Na medida em que ele sai, abandona a cadeira da imparcialidade para produzir a prova com o objetivo de equilibrar a relação que se desenvolve entre essas outras figuras,
A cadeira fica abandonada. E a gente pergunta nesse momento, quem é o sujeito imparcial que vai decidir quem tem razão, na medida em que o juiz saiu para produzir a prova que vai incriminar ou a prova que vai absolver, e assim agindo corre o risco de se contaminar com os interesses do Ministério Público ou com os interesses do acusado e seu defensor. O risco é de ferir a imparcialidade, que é o ingrediente mais caro do exercício de julgar. O problema do juiz ativista, do juiz bonzinho, que quer prestar uma tutela jurisdicional efetiva, o problema desse juiz é exatamente se contaminar, o risco de se contaminar com os interesses de uma ou das partes, de uma ou de outra parte. Traduzindo para um cenário talvez mais próximo de muitos, imagine uma partida de futebol em que, só na minha hipótese que eu estou colocando agora, o Corinthians está jogando mal, o Palmeiras está jogando um pouquinho melhor, aí o juiz, para equilibrar essa relação, o atacante do Corinthians chuta a bola, bate na trave e cai na linha do gol a bola. Na linha do gol é gol. O juiz olha para um lado, olha para o outro, o árbitro dá um toquinho, é gol. O resultado é até merecido, porque o Corinthians é o Corinthians, mas o juiz não é justo. Esse juiz não é justo. O resultado é justo, mas o juiz não é justo. E esse é o problema do juiz ativista, né? Quem vai nos proteger da bondade dos bonzinhos? Porque eu até acredito na boa-fé. O doutor advogado na Lava Jato teve relação mais próxima com o juiz Sérgio Moro. Então, assim, o que eu vou dizer também aqui é a lápis. Vou usar a expressão do senhor agora. Estou roubando também a expressão, né? Eu acredito que há uma boa-fé do juiz Sérgio Moro. O problema é que essa boa-fé tem que estar delimitada ou em consonância com o que estabelece a Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a análise objetiva da prova. E esse é o problema. Quem vai nos proteger da bondade dos bonzinhos? Seguindo, meus amigos, o problema da tese do professor e juiz federal Arthur César de Souza, então, é repousá-la em dispositivos que a própria doutrina rechaça, repele, não foram recepcionados, não tinham que estar no Código de Processo Penal, porque não se coadunam com o espírito libertário da Constituição Federal. O doutor, eu vou falar muito pouco, mas o doutor Cacai nos brindará aqui com o tema presunção de inocência. Vejam, quando o Supremo Tribunal Federal, no início de 2016, relativizou o princípio da presunção de inocência, autorizando o início da execução da pena, quando há uma condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça, quando o Supremo Tribunal fez isso, muito provavelmente agiu casuisticamente e não por princípio, e simplesmente, doutor Antônio Ricardo, possivelmente para atender o anseio de um certo setor da sociedade. Esse tipo de julgamento, atuação jurisdicional que a sociedade merece, um juiz ou uma corte que atua decidindo conforme o cenário que está presente no nosso país, esquecendo a Carta de Princípios. Esse é um bom exemplo de juiz ativista, que decide conforme acha que tem que decidir, não conforme a Constituição. Vejam, a condução coercitiva, vou falar bem pouco a respeito disso, que acometeu o ex-presidente Lula. Também não vou fazer a defesa do ex-presidente, nem do Partido dos Trabalhadores, respeito a quem pense o contrário, mas doutor Tufik, o senhor que acompanhou mais de perto, a condução coercitiva é um instituto previsto no Código de Processo Penal, no artigo 260, e tem lá os limites de aplicação desse dispositivo, desse instituto. A condução coercitiva se justifica pelo Código de Processo Penal quando o sujeito anteriormente intimado não comparece e não justifica a ausência, dá de ombros, né, para a convocação da autoridade. Aí, doutora Áurea, condução coercitiva é alguma coisa permitida no Código de Processo Penal. Não no caso do ex-presidente Lula. Pelo que foi noticiado, não havia uma intimação anterior, não havia uma ausência injustificada em relação a qualquer chamamento judicial, porque não havia o chamamento. Na medida em que se decreta, só isso? Na medida em que se decreta, então, condução coercitiva, nas condições em que aconteceu com o ex-presidente Lula, é possível que muitos tenham comemorado, né? Puxa, é isso aí que tem que acontecer, é bandido, é ladrão, mas se rasgou o Código de Processo Penal, se rasgou a Constituição Federal, e aí direito passa a ser aquilo que o juiz, né, de ocasião acha. E todos nós, estudantes,
advogados, advogadas, nesse momento, então passamos a fazer papel, desculpem o peso da palavra, de idiotas, de estúpidos, porque nos dedicamos ao estudo de alguma coisa que se pretende científico, mas que no final das contas, na vida prática, cada juiz tem o seu próprio código. Esse juiz, que o Lênio Streck e a doutrina mais específica chama de juiz solipsista, né, o juiz solipsista, termo que designa um sujeito egoísta, o sujeito que se basta, o juiz ativista, é mais uma forma de se referir ao juiz ativista. É o juiz que diz qualquer coisa sobre qualquer coisa, né, que é direito e é verdade aquilo que é para ele, remontando a malfadada, ao malfadado relativismo sofista, Dr. Tawfik, da verdade, em Protágoras, né, um sofista, um grande representante desse movimento para-filosófico, que em algum momento disse assim, né, frase atribuída a ele: o homem é a medida de todas as coisas. Isso justifica o juiz solipsista. Isso mostra a raiz do problema. Quando eu digo assim, o homem é a medida de todas as coisas, imediatamente eu estou relativizando a ideia de verdade. É como se eu dissesse assim, olha, isso aqui não é uma garrafa d'água, isso aqui é um vaso de flores. O juiz solipsista, ele atribui o significado ao significante da forma que ele bem entende. O juiz solipsista não usa o Código de Processo Penal, o Código Penal ou a Constituição Federal, mas senão os seus próprios conceitos e pré-conceitos. E aí o Lênio Streck vai dizer assim, olha, rapidamente, diz assim, aqui nos autos do processo, Dr. Tawfik, no fórum, no tribunal, são esses os únicos lugares nos quais aparentemente é permitido que se troque o significado dos significantes. Fora daí, experimente dizer que um ônibus é uma bicicleta. Olha a provocação. Tente escolher um vinho mais cobiçado da carta e dizer, ao pagar a conta, que aquilo na verdade era uma água de R$3. Vão te chamar de louco. O público vai constranger, mas no processo tem acontecido isso. Cada um fala o que quer. Cada juiz emprega os seus próprios conceitos, né, na análise da prova e na aplicação da lei penal. Lênio Streck, o ativismo é sempre ruim para a democracia porque ele decorre de comportamentos e visões pessoais de juízes e tribunais. É como se fosse possível uma linguagem privada construída à margem da linguagem pública. O juiz se assenhora da lei e coloca seus prejuízos pessoais no lugar do constituinte, do legislador. É esse juiz que a gente vem aqui modestamente denunciar, ou o sujeito que se comporta desta forma. Para finalizar, já que eu estou com um pouquinho de tempo aqui, eu gostaria de transmitir aqui aos colegas uma confusão nesses conceitos todos, né? Uma confusão feita não por qualquer pessoa, mas por uma ministra, e com todo respeito à ministra, ministra Carmen Lúcia, Dr. Cacai, Dr. Fábio. No dia 19 de março de 2018, a ministra Carmen, é muito sério o que eu vou falar agora, a ministra Carmen Lúcia, em entrevista concedida ao jornalista Heraldo Pereira, lá do Jornal das 10, da Globo News, disse assim: corrupção é crime, e é papel do Poder Judiciário combater o crime. Então eu aprendi tudo errado, e estou ensinando errado, como aprendiz de professor, estou ensinando os meus alunos tudo errado. De novo, a corrupção é crime, Dr. Tawfik, e é papel do Poder Judiciário combater o crime. Eu aprendi errado, então. Veja, não foi uma engenheira que disse isso. Não foi alguém de uma profissão estranha às carreiras jurídicas que disse que é papel do Poder Judiciário combater o crime. Foi uma juíza, foi uma ministra. Ela confunde, com todo o respeito, a essência da sua própria função. Aceitar o que a ministra falou é concordar com a ideia de que o juiz pode abandonar a sua cadeira da independência, da imparcialidade e se juntar ao órgão da polícia e do Ministério Público, então, para exercer as mesmas atividades desses órgãos, que é nobre, que é importante, mas que não tem a ver com a função de julgar. Ou seja, o que faz a polícia e o Ministério Público? Combatem o crime. A ministra está falando que é papel do judiciário se aliar a esses tais órgãos para desempenhar a mesma função. Mas aí eu pergunto, então quem é a figura neutra e imparcial que vai analisar o que as partes trazem para então depois dizer o direito? Vai desaparecer essa figura. Quem gostaria aqui, que Deus não... Mas se acusado, quem gostaria de ter um juiz, que você vai lá procurar o juiz, ele não está na sala dele, ele está lá reunido com a polícia e com o Ministério Público, tentando combater a sua atitude.
Esse é o juiz ativista, confundido pela ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal. Não foi o que nos ensinou José Frederico Marques na sua obra Elementos de Processo Penal. José Frederico Marques diz: o juiz que tem a notícia da prática de um delito de ação pública deve levar o fato ao conhecimento dos órgãos estatais a quem cabe a persecução penal. Persecução penal, papel nobre, importante, é do Ministério Público e da polícia, e não do juiz. Esse juiz combatedor de crime proposto pela ministra não encontra amparo na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. O artigo 251 do Código de Processo Penal diz que é função do juiz prover a regularidade do processo. Ponto. Artigo 257 do Código de Processo Penal diz que é função do Ministério Público promover a ação penal e também ser um agente fiscalizador da lei. Piero Calamandrei, um outro processualista, disse assim: sem independência do juiz não é possível a justiça. Meus amigos, eu não vou ter todo o tempo então que eu precisava, de modo que vou resumir dizendo o seguinte: um juiz combatedor de crime parte da premissa de que um réu é culpado. E nesse sentido, é possível que ele faça, então, adote uma postura no sentido de tentar comprovar a sua tese. Olha o que eu estou falando, tese, juiz ter tese. Quem tem tese são as partes, sendo que, em primeiro lugar, é o Ministério Público, que é quem faz a alegação. Mas veja o estado de coisas que nós vivemos agora. Se a própria ministra da maior corte de justiça do nosso país confunde a essência da sua própria função, imagine o resto. Com todo respeito, admitir então essa ideia significa concordar com a postura de um juiz que ignora o princípio da presunção de inocência, princípio desgastado, mas que encontra o seu valor na história das grandes conquistas da humanidade. Um juiz que encarne o papel de combatedor de crime, meus amigos, fará perguntas capciosas ao réu, tentando incriminá-lo, para então confirmar o seu palpite. Não verá pertinência nenhuma na versão do réu. O réu está falando, deixa ele falar. Anteriormente a 2008, o interrogatório do Código de Processo Penal era ato único e primeiro do procedimento. Era conhecido lá no Fórum da Barra Funda como o dia da mentira. Hoje é dia de interrogatório, dia da mentira. Deixa o réu falar. Nós estamos vivendo esse momento. Para encerrar, de verdade, Aurí Lopes Júnior diz assim: logo, destrói-se a estrutura dialética do processo penal, o contraditório, a igualdade de tratamento e oportunidades, e por derradeiro a imparcialidade, o princípio supremo do processo penal. Eros Grau, no famoso habeas corpus 95009, disse assim, a respeito desta figura, né, do juiz ativista: o acusado já então não se verá face a um juiz independente e imparcial. Terá diante de si uma parte acusadora, um inquisidor a dizer-lhe algo como: já o investiguei, colhi as provas, já me convenci de sua culpa, não lhe dou crédito algum, mas estou aí à disposição para que me prove que estou errado. Sob o título de combate à criminalidade, ainda diz Eros Grau, no Estado Democrático de Direito, que em nenhuma sociedade na qual a desordem tenha sido superada, admite-se que todos cumpram as mesmas funções. O combate à criminalidade é missão típica e privativa da administração e não do Poder Judiciário. Esse é um recado do ex-ministro Eros Grau para a própria, né, eu traduzo como um recado, apresento como um recado para a nossa ministra presidente. Com todo respeito à ministra, né, confunde a essência da sua função, e se ela repousa os seus argumentos nos artigos do Código de Processo Penal que autorizam um agir de ofício por parte do juiz, é porque ela faz a leitura do Código de modo divorciado da Constituição Federal. Qualquer leitura legítima do Código de Processo Penal parte não do seu respectivo artigo 1º, senão da própria Constituição Federal. É isso, ou então viver esse estado de coisas que o Dr. Fábio Taufik nos apresentou aqui. Eu teria muito mais coisas para dizer, mas em virtude do adiantado do horário, eu encerro aqui as minhas palavras agradecendo muito pela oportunidade.